Fala, senhoras e senhores, é um prazer imenso estar aqui com vocês a mais um vídeo do canal do Contador do Trader. E hoje nós vamos falar sobre DARF, sobre pagamento de imposto. Mas fique comigo depois da vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês novamente. E eu vou falar hoje sobre um tema que, por hora, quem já está habituado pode falar assim: esse Luiz Fernando só pode estar de sacanagem. Como assim, Luiz Fernando? Mas por incrível que pareça, senhoras e senhores, nós somos uma empresa especializada e que trabalhamos com assessoria ao investidor. E o que chega para nós de clientes novos? Todo dia a gente tem cliente novo, né? Então, graças a Deus, todos os dias a gente tem ganhado novos clientes. E o que chega de cliente? Que para que eu possa realizar um bom trabalho, eu vou olhar o que foi feito. Eu trabalho com situação fiscal. Então, para que o meu trabalho seja bem feito, eu preciso saber como é que está o CPF do meu cliente. Então, eu vou sempre olhar no passado o que ele fez para verificar se cometeu algum erro e que pode influenciar no trabalho que eu faço agora para frente, certo? É isso que eu faço. Então é um diagnóstico. Eu vou olhar o diagnóstico primeiro do CPF dele. E vocês não têm ideia quantos erros eu pego com pagamento do imposto errado. Ou ele pagou quando não deveria, ou ele não pagou quando deveria, ou ele pagou a maior, ou ele pagou a menor, e assim vai, né? E tá tudo bem. Muitas das vezes eu não vou, eu tenho uma postura ética e profissional porque eu sou contador, certo? Talvez se você pegar todos aqueles que se propõem a fazer o mesmo trabalho do que eu, falando de concorrência mesmo, né, de apurar o imposto de renda ou falar sobre declaração de imposto de renda, só eu e mais um que pode bater no peito que defende uma classe forte, uma classe que efetivamente está amparada com um monte de regulamentação, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Então eu sou contador, estou vinculado a um conselho técnico, certo? Os outros são tecnologias. E eu não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo que eu como contador. Então aí a gente faz esse trabalho de buscar esse diagnóstico e verificar se o que foi feito para trás, mesmo que seja com esses meus concorrentes, se tem alguma coisa errada. E eu pego muita coisa errada. Muitas vezes nem estou falando que o erro é do concorrente, tá, pessoal? É da maneira de manuseou, das informações divergentes, daquilo que se propõe as empresas a fazer, e pode gerar uma dúvida com relação ao meu cliente. E aí ele comete erros. Então eu faço esse diagnóstico. Mas aí, senhoras e senhores, vem a seguinte situação. Muitos clientes nossos pagam o imposto no prejuízo. Por isso que esse vídeo paga o imposto no lucro ou paga o imposto no prejuízo? Quando eu pago? Eu pago nos dois. Mas Luiz Fernando, como assim? Gente, eu tenho visto muita gente errando com relação a isso. Então eu quero agora, eu sempre prezo em tentar ser mais claro, mais didático e tirar um pouco da minha essência de contador e tirar os jargões, a parte técnica e deixar de lado, para que facilite. Mas agora eu vou ter que trazer termos contábeis, termos técnicos, para que eu possa comprovar para vocês o porquê que tem muita gente pagando imposto indevido, pagando imposto errado, pagando imposto que nem existe para a Receita Federal. O fato gerador do imposto é o lucro. O que significa, senhoras e senhores? Você só vai pagar o imposto quando você tiver lucro. Mas esse lucro deve ser apurado. Como assim deve ser apurado? Não é o que está na tua plataforma, não é o que está no teu home broker. Veja, senhoras e senhores, eu só vou pagar um imposto quando eu fizer uma apuração. Existem elementos para que eu possa... Existem elementos técnicos que ninguém fala. Ninguém. Somente o contador talvez vai ter essa condição de te explicar da mesma forma e comprovar o que eu estou falando. Fora isso, você não vai encontrar. Existem elementos técnicos para que você possa gerar o imposto a ser pago. São fato gerador, base de cálculo, período de apuração, alíquotas, que influenciam diretamente para que você possa pagar o seu imposto.
Isso são termos técnicos. E o que eu quero trazer para vocês? Qual é o período de apuração? Então, se você pegar a instrução normativa, regulamento de imposto de renda, a geração de DARF, ele vai dizer período de apuração. O que significa isso? O período de apuração nada mais é do que o mês que você teve um resultado positivo e que vai ter que gerar a sua DARF. Por isso que o investidor tem a obrigação mensal de realizar cálculos e apuração. Essa é a sua primeira obrigação. A segunda é a entrega da declaração anual. Mas mensalmente você tem que encontrar o seu resultado. E a primeira situação é o período de apuração. O mês que você está apurando, do dia 1º ao dia 31, ou se for fevereiro, do dia 1º ao dia 28, ou 29, dependendo do ano que você vai estar trabalhando. Mas é assim, tá? Do começo do mês ao final do mês, do dia 1º ao dia 30, 31 ou 28, que vai fechar o teu mês. Esse é o período de apuração, certo? Muito bem. O segundo fato é fato gerador do imposto. Qual é o que gera o imposto? O imposto ele incide sobre o que? Fato gerador do imposto. Lucro bruto. Esse é o fato gerador do imposto. Então aqui eu já respondi o tema desse vídeo. Paga-se imposto de renda sobre prejuízo? Não paga. Não paga. O fato gerador do imposto é o lucro bruto. Agora, esse lucro bruto é o que você vai pagar imposto? Ainda não. Por quê? Porque eu estou falando só de fato gerador. Vamos para o segundo. Quando é a base? Agora nós vamos entrar efetivamente para a base de cálculo. O que é base de cálculo? É aonde você vai aplicar a taxa percentual para encontrar o imposto. Então, eu tenho o período de apuração, que é o mês que eu estou trabalhando. Eu tenho o fato gerador do imposto, que é o lucro. Não se paga imposto sobre prejuízo. Não se paga imposto sobre prejuízo na Bolsa de Valores. É sempre sobre o lucro. E aí você vem a base de cálculo. O que é essa base de cálculo? Essa base de cálculo nada mais é do que a apuração mensal, do que cálculos. Você percebe, já está saindo, hein, pessoal? Você percebe que tudo isso são elementos que você precisa cuidar? O que é base de cálculo? Base de cálculo é o valor que você vai aplicar a taxa percentual para encontrar o valor do imposto. Mas para encontrar essa base de cálculo, você precisa considerar prejuízos, imposto de renda que foi tido na fonte, despesa, emolumentos, tem que fazer rateio de despesas, você tem que fazer um monte de cálculo para encontrar a base de cálculo. Encontrou a base de cálculo, você vai aplicar a alíquota. O que é a alíquota? Taxa percentual referente à modalidade que você está operando na Bolsa de Valores. Como assim, Luiz? Tem mais de uma? Tem mais de uma. Tá? Então, para o day trade eu vou pagar 20% e swing trade eu vou pagar 15%. Então, nesse momento eu tenho a minha base de cálculo e eu vou identificar qual modalidade eu estou trabalhando e vou aplicar a taxa percentual, vou aplicar a alíquota. Como assim aplicar? Eu vou multiplicar. Então, eu tenho aqui, eu ganhei 150, tá? Aí, com as minhas despesas, com os meus emolumentos, com 50 reais que eu tinha de prejuízo no mês anterior, já deduzi aqui também, a minha base de cálculo virou 100. Qual modalidade eu estou trabalhando? Estou trabalhando na modalidade day trade, então eu vou fazer 100 vezes 20%. Não, é swing trade, então 100 vezes 15%. Não, é nos dois, Luiz Fernando, eu trabalho nos dois, e agora? Agora você tem que ter duas bases de cálculo. Separa o day trade, separa o swing trade. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Apliquei a taxa percentual e encontrei o valor do imposto. Então, 100 reais vezes 20, que é só um exemplo aqui, hein, pessoal, didático. Então, já fiz aqui todas as minhas considerações, os meus abatimentos, encontrei minha base de cálculo de 100 reais. Apliquei 20% para o day trade ou 15% para o swing trade, encontrei o imposto de renda devido a ser pago. É esse que eu vou ser pago? Ainda não. Por quê? Porque uma parte desse imposto já foi retido na nota fiscal. Vai lá e veja o imposto de renda retido na fonte. Você diminui ele e aí você tem o valor do imposto a ser pago, o valor do imposto devido, que você vai gerar a guia de recolhimento da Receita Federal para poder fazer o pagamento. Entendeu, senhoras e senhores? Você entendeu como é que funciona? É isso que funciona. Então não se paga imposto sobre prejuízo e tampouco sobre o lucro que está na tua plataforma.
tem que fazer cálculos, tem que fazer uma apuração. Senhoras e senhores, foi um prazer imenso estar com vocês. Espero ter ajudado. Comente aqui se foi legal, se foi válido. Um grande abraço e até a próxima.